Você tem acompanhado aqui no Metrópolis que o clima entre o Congresso e o governo federal não está nada bom, sendo que já não era nem dos melhores. Só que a situação piorou desde que os deputados e os senadores derrubaram o decreto do presidente Lula que aumentou o IOF. A tensão está no nível que Lula chamou a decisão de absurda, a decisão do presidente Hugo Mota, de pautar a votação do projeto que derrubou o decreto de forma relâmpago. Aí você tem hoje Lula indo para a Argentina, Mota está lá em Portugal participando do Fórum de Lisboa e a confusão rendendo ainda aqui no Brasil. A repórter Daniela Santos está ao vivo com a gente agora para tentar dar uma luz nessa bagunça. Bom dia, Dani. A gente pode esperar alguma novidade nesse embate entre governo e Congresso, já que Lula e Mota vão estar longe do Brasil? Bom dia, Rafa. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Bom, por enquanto, a expectativa é que os ânimos deem uma acalmada, justamente porque, como você disse, tanto o presidente Lula quanto o presidente Hugo Mota estão fora do Brasil, cumprem agenda em países externos, Hoje, o presidente Lula, ele está na Bahia, mas ainda hoje ele embarca para a Argentina para participar da cúpula de líderes do Mercosul. Vale lembrar que o Brasil ele vai assumir a presidência do bloco e vai focar aí na questão do acordo, em fechar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Então, o presidente da Bahia hoje ele já embarca para o Mercosul. Ele vai participar praticamente, vai voltar para Brasília praticamente só na semana que vem, porque depois do Mercosul ele já emenda em uma agenda no Rio de Janeiro, para participar da cúpula do BRICS. Então, são duas agendas internacionais aí intensas. Então, a expectativa, Rafa, é que esse tema ele esfrie um pouco. Vale lembrar que ontem a AGU ela ajuizou uma ação no STF para rever a decisão do Congresso de derrubar o decreto que promoveu alterações no imposto sobre operações financeiras, o IOF. Então, a expectativa é que nos próximos dias o presidente fique focado nessa agenda internacional e que essa questão do IOF fique para depois, Mas o presidente hoje também ele deu uma entrevista e ele reforçou que tem a intenção de conversar tanto com o presidente Hugo Mota como com o presidente Davi Alcolumbre, depois de passar por essas agendas internacionais, Então, retomando aqui um pouco dessa agenda. O presidente hoje, ele embarca para a Argentina, e amanhã participa da cúpula de líderes de chefes de Estado, na Argentina. E logo depois ele embarca para o Rio, onde ele vai cumprir uma agenda em Duque de Caxias, mas no domingo e na segunda-feira ele participa da cúpula do BRICS. Então a expectativa é que ele volte para Brasília só na segunda-feira, logo depois que acabar a cúpula dos países do BRICS, lá no Rio. Mas, Dani, você falou aí que o dia pode ser mais tranquilo nesse embate, mas o presidente deu uma entrevista hoje pela manhã e deu ali já um recado ao Congresso. Me conta um pouco o que é que ele falou nessa entrevista, que foi uma rádio lá na Bahia, onde ele está. Bom, o presidente ele defendeu essa ação do governo, que o governo acionou o STF, O presidente ele defendeu essa ação, ele disse que o governo tem direito de recorrer ao STF e também falou sobre a decisão do presidente Hugo Mota de pautar o PDL para derrubar o decreto do IOF. Foi a primeira vez que o presidente falou abertamente sobre esse assunto, ele nunca havia comentado. Então, ele classificou essa decisão do Hugo Mota como um absurdo. Foi a primeira vez que o presidente falou sobre isso e até o momento a gente não tem uma reação, uma resposta do presidente Hugo Mota sobre essa declaração do presidente Lula. Então acho que a gente tem que aguardar, Rafa, para saber qual que vai ser a resposta aí do Hugo Mota. Ele está lá em Lisboa cumprindo compromissos, então pode ser que a gente tenha uma resposta aí nessas próximas horas, nos próximos dias. Dani, agora fazendo uma pergunta pessoal, como é que vai ser seu dia então? Já que o Mota está lá na Portugal, o presidente está viajando, você está em frente ao Palácio do Planalto, o que é que você vai cobrir hoje pra gente? Conta aí. Olha, Rafa, eu comecei o dia bem cedo já com essa surpresa, essa entrevista aí do presidente Lula. Agora a gente estava acompanhando aí o desfile cívico, lá na Bahia, onde o presidente também participa.
E nas próximas horas aí o que eu vou fazer é me preparar para a viagem para o Rio, porque amanhã eu já viajo para acompanhar aí as atividades do BRICS. Lembrando que além da cúpula de chefes de Estado, a gente vai ter uma série de atividades antes preparatórias, né? A gente tem um encontro do Banco dos BRICS, a gente tem um encontro dos presidentes, dos ministros de finanças do BRICS, então tem bastante coisa para acontecer e a gente vai continuar na cobertura. Ah, bom saber que você vai estar no Rio, você vai aparecer algumas vezes aqui de novo, tá, Dani? Muito obrigado e bom trabalho aí.